você. Quinta-feira, bolsa para baixo. Aí, bolsa para baixo. Muito cuidado, senhores. Se puderem dar um feedback de som, né? Quem tem acompanhado a gente aqui, isso aí, feedback de som, mas quem tem acompanhado sabe que a gente vem falando que está cara a bolsa. Aproveitem os juros compostos. Estamos chegando ao fundo do poço agora? Ainda não, DM28. E o Lula, hein? Nunca vi isso na minha vida. Nunca na história desse país. Lula lá. Nunca na história desse país. Já viu? Nunca. Fala, produção. Dantes. O cara pediu habeas corpus antes de ser preso. Nunca. Né? Ele pediu ontem, 4 e pouco da tarde. Como é que ele pediu isso? Mas eu vou falar isso daqui a pouco, né? Quem acompanha no Face está vendo aí, mas... Zank, SMP, WebTrex, todo mundo aqui participando. Volume morto, som ok. Volume morto é lama, né? Então, é bastante complicado. Senhores, hoje eu vou ter que encerrar um pouquinho mais cedo porque eu tenho que ir para o jantar de ideias no Rio de Janeiro com investidores. Então amanhã Ricardo Kim vai passar aí vários detalhes sobre como é que foi a conversa lá, né? Otimista, pessimista. Samantha, MLH, Maurício, Pescador, DM28, volume morto, né? João RS, Nakajoe, Murilo Barquete, entendeu, senhores? Mona Invest, aqui na sala de assessores, João Poa, obrigado. Mas vocês viram isso, cara? Me surpreendeu, eu postei isso no Face, cara, que na hora que saiu eu não estava acreditando. Pô, mas eu não conseguia acreditar que não é verdade? É o... Inovação aí. Inovação? Meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo? O que a necessidade não faz? Não era. Bom dia, Luiz. Pessoal aqui também na parte. Não tem XP na Globo News. Não pode ser toda semana, gente. Eles até falam isso. Teria que ter, sei lá, aconteceu uma coisa muito séria, Petrobras, mas não tem essa semana. Plano de negócio. É. Mas faz de repente semana que vem, costuma ir a Zena e depois eu. Na outra, daqui a 2 semanas, 3, sei lá, eles devem chamar novamente. Pelo menos eu espero, né? Vamos ver se não fui mal no último, vamos chamar novamente. BR Jundiaí. Mas vamos lá, vamos começar a falar, tirar as dúvidas aqui. Bela pergunta do DM28. Que nível chega a bolsa? Né? Qual o patamar aí para nossa bolsa? Tô pegando aqui. Né? Celso, superior até onde a bolsa chega. Quantos pontos com essa notícia do BC da possibilidade de recessão? Isso já era sabido, né? O problema é assim, agora veio uma inflação maior do que esperado, a desaceleração já era a expectativa já era maior do que a do BC. O BC não tinha, acho que, essa queda toda, mas a situação segue piorando, ainda vai piorar mais do que Desemprego aumentando. Desemprego, não chegamos ainda no fundo do poço. Volume morto, notícia para educacionais ou somente, o que está acontecendo, ou somente mercado para baixo? Eu acho que é somente o mercado para baixo, né? Tá nada subindo? Tá subindo o quê? Alguma coisa aí? Mercado Cielo, inteiro, tá subindo. Mercado inteiro. E querendo ou não, educacionais performaram bem, né, nos últimos dias. Puxado por Croton ali, anúncio de venda da Uniaselv, enfim. Um pouco disso que a gente tem visto aí. De educação. Isso, até as 5 aqui da Gênios postou, né? Lula pede à justiça para não ser preso por juiz da Operação Lava Jato. Tá lá no meu Face, botei lá. Né? WebTrex falando da Cielo, ação boa, é isso aí. Bolsa caindo. E Cielo subindo. Qual a melhor opção de educação a longo prazo? Ricardo Kim. Seria Croton? Seria Croton, tanto que está na nossa carteira de longo prazo, Croton com 10%. Semanal também. Na semanal também. Então, sem muita exposição, mas é uma composição bem interessante. A gente gosta, ainda tem e vê bastante valor para Croton, management muito bom, enfim, mostraram a resiliência. A gente mantém ali com 10% nas carteiras. Boa. Deixa eu perguntar qual o nível de bolsa. Acho que a bolsa pode chegar até extremo 48, 49 mil pontos. Seria mais uns 10% ali, 48 mil pontos. Hoje me fizeram essa pergunta pessoal do Private. Acho que poderia mais uns 10% de queda. Porque se a bolsa está 12 vezes lucro, deve estar agora com essa queda dos últimos dias, cair 10%, você ainda teria ali
uma bolsa, né, a 11 vezes, né, 10 vezes e meia que a gente fala que é o médio, mas a 11 vezes eu diria, né, acho que poderia, né, Kim? Sim. Então seria esse patamar, tá, 48, não tô dizendo que vai lá, acho que pode até uns 50 mil, mas pô, se fosse olhar, teve um estresse, impeachment, Lula, dólar dispara, vai depender também do preço do dólar, aí a bolsa poderia ir mais baixo, 45 mil pontos, mas trabalharia com 48, com 50 esse range ali. O SMP perguntando, Itaú BBA recomenda múltiplos, eles acham que a empresa vai crescer mesmo com o PIB do país caindo. É plausível isso? Sim. A gente prefere outros ativos, mas não discordo não. Qual o melhor banco a longo prazo? Itaú ou Bradesco? Itaú, né? O da... Né? Mas investimentos é na XP, hein, galera? Não preciso dizer isso. Mas você vai conseguir no máximo 90% do CDI, no CDB. Aqui tem 107% com liquidez diária e tem também 123% sem liquidez diária. Que nível chega a Estácio? Difícil dizer, né? É difícil dizer, mas de novo, a gente pro longo prazo a gente prefere Croton. Tudo bem que Estácio também é uma boa posição para o setor, mas num momento de mudanças assim, FIES, etc., onde você precisa de uma agilidade e muita estratégia por parte do management, a gente gosta de se manter no melhor cavalo nesse sentido, que é Croton. Boa. Rio Hunter, Celso, esse ano os 2 dígitos de desemprego e inflação são quase certos. Para o ano que vem também? Não, inflação no ano que vem a gente não acredita em 2 dígitos, tá? Acho que pode estar no teto da meta, até um pouquinho abaixo. E desemprego vai ser difícil ter uma recuperação logo no primeiro ano. Desemprego eu não acredito que talvez tenha se mantém, né? Ele demora mais a acontecer e a recuperação também tende a ser mais lenta, né? Na demissão, o empresário ele segura que ele fala assim, pô, se eu demitir eu não vou conseguir contratar. Tem um monte de obra boa. O cara vai segurando até falar, cara, não dá mais. Aí ele manda embora. Então, desemprego eu não acredito que demora a voltar, a derivada para a recuperação é mais lenta. Sambati, mestres, com essa inflação subindo assim, tesouro direto pagando IPCA mais 6 é um bom negócio? Segurando até o vencimento? O que eu ia... A alocação, a gente tem até a reunião na terça-feira. Eu olho IPCA, eu compraria as curtas, tá? Olhando a inflação. Por que eu estou falando isso? E juros as longas. Por que eu estou falando isso? A inflação está alta agora. Ela tende a arrefecer por conta dessa desaceleração muito forte. Então, olhando um ano, IPCA. Olhando mais longo, juros. Então, comprei IPCA mais 6 para daqui a tantos anos. Aí não olharia nesse sentido. Apesar que mais 6 é interessante, porque se a inflação voltar para 6%, você ainda está ganhando 12%. Mas eu não vejo juros ano que vem, final do ano que vem, a 12%. Para uma longa, uma estratégia interessante, se você tem algum apetite a risco, é ficar pré, né? Sim. Trava pré ali. Isso. É isso que eu falo, assim. Longa vai em juros. Na IPCA, eu iria na curta, um ano, olhando um ano. Porque pensa o seguinte, dificilmente a Selic no final do ano que vem vai estar 12%. Dificilmente. Se ele levar agora para 14,25, depois 14,5, não vai baixar 2,5 pontos percentuais com a economia ainda em frangalhos. Dificilmente. Aí você olha, o juros pode estar no patamar de 13. O IPCA, se ele converge para 6, estou dando um exemplo aqui, mais 6 está falando em 12, então você já estaria perdendo. É só essa discussão aí que vale. Olharia a longa pré, como quem falou, juros, a curta, olharia IPCA. Teria menos IPCA e mais juros, né? Que está mais dado como certo, né? Pode comentar sobre Natura, sim. O cenário não é um ativo caro, não teria o ativo por agora. Ele estava na carteira de dividendos, a gente retirou. Tá, um que deve entrar é Vivo na carteira de dividendos, que é a primeira mão aqui falando. Ativo bastante descontado, com um dividendo bastante interessante. A gente estava restrito, por isso que a gente não falava, né, em Vivo, mas agora... A gente ficou esperto e a gente pode falar. Né? Caiu a restrição, a gente vai poder falar de Vivo, voltar a falar e até colocar nos portfólios. Vamos lá, Celso, com a ordem de ontem do governo no Congresso, aumentou ainda mais a chance de perda de grande investimento a partir de agora? Concordo. Excelente pergunta, SMP. Eu estava discutindo com uma repórter do Valor. Ela, porque a bolsa está caindo? Eu falei, poxa, olhando a aposentadoria, o que foi aprovado ontem era o seguinte, agora a correção não é só para quem ganha o salário mínimo, é para todo mundo. E aí você tem um custo de mais de 9 bilhões de reais por ano. O governo tentando reduzir custos vai gastar mais. Gastando mais, probabilidade de perder o grande investimento. Correta a sua análise, SMP, é maior.
perfeita, por isso que Bolsa sofre. Eles já estão discutindo aí revisão da meta do superávit, né? Tem a questão que passou o projeto de lei, o texto base da desoneração, mas também com algumas concessões ali, que vai reduzir o caixa, enfim, tá difícil mesmo. Foi uma leva de notícias negativas aí nessa parte política, que está refletindo bastante hoje na nossa Bolsa, né? Se vale ainda a pena entrar no dólar, sim, eu fosse montar uma carteira, alocação 10% em dólar. Por quê? Mas os juros compostos tendem a rentabilizar em 2 anos, vamos lá. A Selic, se você somar, ela vai dar uns 30%, né, em 2 anos. Dólar pode subir 30%? Pode, mas num você comprou um pré de 2 anos, você vai ter 30% praticamente, com os juros compostos. No dólar tem uma incerteza. Até na palestra lá, o André Esteves, do BTG Pactual, participou na sexta-feira, na nossa feira Expert, feira anual. Ele falou que a coisa mais difícil é prever o dólar. A única coisa que você sabe que está certo na previsão do dólar é que ela está errada. Cara. E aí é o seguinte, subir 30% o dólar em 2 anos, a gente está falando um dólar quase a R$4. Pode ir? Pode. Então o dólar é muito mais um hedge, hoje a gente acredita em alta, mas uma alta mais moderada. Um hedge, teve impeachment, todo esse problema do governo, perde o investimento, dólar dispara. Você tem dólar, você está protegido. Então eu iria, dado esse cenário que pode acontecer, a probabilidade aumenta, teria uns 10% da minha carteira em dólar, tá? Queria passar isso aí para vocês. Qual a melhor opção de educação, Felipe? A gente já falou aqui, Croton e bancos Itaú. Vamos lá. Eu não ofereci, não tenho que pegar aqui as perguntas. Croton a longo prazo, sim, né? Você já respondeu. Teve... Celso, que estão sabendo da reunião do Levi com a economia? Sim, hoje. Eu acho que vai muito mais para ouvir do que para falar, gente. A gente participaria via nossa economista-chefe, a Zena Latif, mas ela está vindo dos Estados Unidos, infelizmente ela não vai poder participar. Ela estava na XP Securities, nosso escritório, em Nova York, também temos um em Miami. O que acontece com o Bradesco mesmo com a recompra? Não tem como, né? Fluxo, venda. O pessoal falou que o UFC tá sem som, não pode estar sem som. Aqui tem um... Testando. Tá tudo tranquilo. Não, tá tranquilo. Mas Bradesco não tem como, mercado pior, recompra não quer dizer que o ativo não vai parar de subir. Qual o fundo de liquidez diária? Não, o Henrique falou, não é fundo, é CDB. Tem um CDB na plataforma, dependendo de quanto você vai aplicar, 107% do CDI com liquidez diária. O que está acontecendo com o CEMIG, a gente falou ontem, foi o problema do STJ. Ela perdeu o julgamento, 5-2, goleada, menos pior do que a do Brasil, né, para a Alemanha, porque agora a Colômbia, qualquer um pode ganhar do Brasil de goleada. Mas ela perdeu, então você pode disparar outros processos, né, outras usinas de renovação automática. Esse foi um problema. Vamos lá. Tinha perguntado lá em cima de Braskem, a gente até mandou uma proteção ali pro pessoal que tem Braskem, né? Que obviamente o nosso viés aqui é ficar fora do papel, com todas essas investigações, etc. Mas a gente sabe que tem bastante gente que tem Braskem, a gente tinha passado uma proteção. Que o Racional, basicamente, ela está cada vez mais em evidência na questão da investigação, da Lava Jato, enfim, e se for concretizada aí ou provada a Braskem envolvida aí no esquema que está sendo, enfim, desvendado pela Lava Jato, isso aí obviamente vai ser ruim, mas 2 pontos aqui com relação a fluxo. Petrobras tem 30% da empresa no momento de desinvestimento, etc. Você pode ter uma pressão, e Odebrecht também tem 30%, cerca de 30% da empresa. Primeiro que ela pode respingar alguma coisa da Odebrecht para a Braskem, segundo que pode ter alguma venda de ativos, assim como aconteceu com as outras construtoras. Então a simetria de risco está muito para baixo, né? Você tem muito mais a perder do que a ganhar, se você traçar as informações que a gente tem hoje. Por isso que a gente fez essa proteção, mas a pergunta de Braskem, então fique fora, e quem tem, troca a posição ou no mínimo faz uma proteção, né? Vamos lá. Porto Seguro, se vale a pena, tem carteira, até acho que vale, o papel até subiu bem, a gente prefere BB Seguridade, tá? Short squeeze em Estácio, alugando a casa de 45%, sim, provavelmente teremos, a gente já teve mas pode ser que tenha, a gente prefere por fundamentos Croton. BVMF, se a bolsa cair, é um ativo que sofre, não tem como, ele tem um beta alto 1,40, ou seja,
Cai o índice 1, ele tenderia a correlação dele cair 1,40. O índice sobe 1, tenderia a subir um pouco mais. Mas como a gente está pessimista aí com a Bolsa ainda, então o BVMF tenderia a sofrer. Com a Selic tentando começar a cair só em meados de junho de 2016, ou mais para frente. A melhor alternativa agora é comprar uma LCI de 130% ou um CDB de 15,5%. Eu, particularmente, prefiro um CDB de 130%. Por quê, Theo? Porque a LCI, eu não acho, gente, deixando aqui claro, eu não acho que elas vão ser, o estoque vai ser tributado. Porém, pode ser. Então, nesse receio, até porque não tem agora quase lastro, tem poucas aí emissões, CDB de 130% também é garantido. Paga-se imposto, mas é garantido. Só fazendo o link aqui, teve uma pergunta, qual que é melhor, LC, LCA ou CDB, né? Justamente isso que você falou. Primeiro ver a rentabilidade, ver carência, etc. Mas se tivesse que escolher, dado que os três têm a mesma rentabilidade, talvez... obviamente, LC e LCA fazendo o valor líquido e CDB fazendo o valor líquido, tirando imposto, etc. Se tiver a mesma rentabilidade, é melhor ir no CDB, porque você não tem esse risco e todos são garantidos pelo FGC. Então, ver um pouco de rentabilidade aí e risco-retorno, né? Boa! Vamos lá. XPTD11, qual seria um bom momento de entrada? Saiu de 22% de desconto para 9%. A gente falava sobre isso, né? A gente gosta, acha que vale a pena, pode fechar ainda mais o desconto. Teria aí, tem gestão ativa, é interessante ter, não tem ponto de entrada. Teria nesse nível, nesse patamar, seria interessante mesmo assim ter. Poderia comentar o processo nos Estados Unidos sobre as ADRs da Petrobras, falando-se que poderiam pagar milhões. Eu acho que vai entrar na casa do R$ 1 bilhão, tá? E tenderia a perder, porque a gente viu a Total, a francesa Total e a SBM Offshore perdendo só por que tinha indicativo de propina, né? Que dirá que já sabe que tem propina na Petrobras, o valor a ser pago para encerrar o assunto, eu falaria na casa acima de R$ 1 bilhão. Celso, será que estamos seguindo o caminho da Grécia, gastar mais do que arrecadamos mesmo em tempos de recessão? O governo foi assim, né? Incentivando ali o assistencialismo, né? Impressionante. O que vale é o populismo, a demagogia. Sempre seremos o país do futuro, esquece. Futuro... A gente não vai crescer, a gente está envelhecendo e não vai crescer como um país que deveria crescer num momento como esse. Infelizmente. E agora essa demagogia toda. Teve uma pergunta ali do short squeeze de Estácio, o LCP. Ele nunca conseguiu entender, ele diz, né, que a questão do short squeeze, quando tem short squeeze, a ação sobe, mas não entendeu direito. Basicamente, quando você tem um short squeeze, você tem, primeiro, escassez de papel para ser doado. Então, se você quiser tomar um aluguel, vai ser difícil você conseguir. Então, esse é o primeiro ponto para fazer um short squeeze. E aí, o que acontece? Um monte de investidores querem fazer short, então eles vendem o papel para depois tomar o aluguel. Só que quando eles chegam para tomar o aluguel, não tem aluguel, eles têm que recomprar a posição para não tomar multa, etc. Então isso aí, essa recompra gera justamente uma esticada do papel. Outra questão também, se tem muita gente short, acontece esse negócio de o pessoal tomar o papel e vai trigando stops e todo mundo tem que recomprar a posição short. E por isso que tem essa alta aí com alguns short squeezes, né? Isso, assim, me perguntando se o BTG levou o CETIP, sim, de neutro para compra, a gente tem ela, vale a pena, encostamos, seguimos. A parte de mais emissões, COI, certificado de operação estudada e por aí vai. O Schimmer aqui perguntando se a Grécia não fechar acordo, o dólar dispara e não compensa a parte da queda iminente da Bolsa, tendo em vista um preço mais atrativo para os estrangeiros. Essa é a discussão, né? Qual o nível de Bolsa que vai? O menor nível aí nos últimos anos foi 15 mil pontos em dólar. Concordo, dólar disparando, você tem que checar o nível da bolsa. Por isso que eu acho que 50 mil pontos, de repente, vai depender do dólar bastante. É isso aí, Chima, concordo com você. JBS, pessoal perguntando. Frigoríficos, Minerva, JBS, Marfrig. Marfrig não, joga aqui fora. JBS dá para tradar e Minerva é o que a gente preferiria, mas não recomendaria nenhuma ação nesse setor. Som ok, pessoal. Pessoal reclamando de som, uma pessoa aqui, mas está ok. Vocês acreditam que mantendo essa Selic em 14,5, PCA para o final de 2006 ficaria para 4,5? Não. SMP, não. Ainda maior. Por isso que eu falo para aproveitar também uma parte IPCA. Certo, Kim? Certo.
Babeira, Bradesco com recompra em queda. Se todo mundo que falasse que anunciasse recompra, a ação subisse, todo mundo anunciava recompra e não comprava ação. E tirando que é um ano. Um banco mais líquido também, etc. Um ano. Não deve ser tão relevante com relação ao free float. E aí, fazendo aí o link com relação ao BAB, aqui perguntando, César, existe uma tese para dar Ecoval com a OPA em alta e Bradesco com a recompra em queda? É isso que a gente falou, né? É totalmente diferente, vai fechar capital. 30% acima. Ele já tem um preço definido, apesar de não ter decidido nada, você tem um preço definido lá de R$10. Então, obviamente, uma coisa muito mais concreta e é para subir, ou faz todo sentido subir. Agora, a Bradesco, não necessariamente por conta de recompra, vai subir. Enfim, uma coisa bem diferente da outra. Pegar perguntando, explica, Celso, se Itaú bate recorde, ações caíram. Embraer vende 100 aviões, né, no trimestre. 100 aviões, ações caíram também. Bolsa tá uma fumada? Sim, é aquilo que a gente tá falando, a bolsa tá cara. Mas Itaú tá bem barato. Ah, mas não pode cair? Pode cair, gente. E o gringo olha e fala, meu Deus do céu, o local não quer mais comprar. Então, situação bastante complicada. Teve uma pergunta legal do LCP aqui, Kim. Então, como eu estou posicionado em Estácio, devo esperar, então, possível short squeeze e não sair da ação hoje, correto? Correto, assim, o que na prática eu acho uma estratégia ótima para aproveitar isso seria, eu não sei o quanto de volume você tem, se você costuma fazer proteção, mas fazer uma proteção, uma fence, talvez justamente para pegar essa alta, né? Você ficar protegido caso o ativo caia, se tiver um short squeeze você participa de uma alta adicional, e aí depois você pode zerar, mas enfim, se você quiser ficar só no ativo, acho que vale a pena sim. Você tem um fluxo aí menos pior de notícias para o setor de educação, já está andando um pouquinho. Talvez esperar um pouquinho mais, um short squeeze pode ser uma estratégia interessante. Se você já está satisfeito com os ganhos ou enfim com a sua posição, uma estratégia interessante seria reduzir metade da posição agora, já que você está confortável, e esperar a outra metade por um possível short squeeze, lembrando que não é garantido. O short squeeze a gente observa quando tem esses movimentos, a nossa mesa de aluguel comenta, mas não necessariamente vai subir, tem chances de subir. Então talvez reduzir metade da posição e no outro ficar posicionado num possível short squeeze é interessante, sim. Sobre BRIM não mudou nada, tem aquela oferta ainda ali de R$3 da GP, não teve nenhuma atualização sobre isso, gente, permanece. E um fundo que está comprando muito também, um ativo vem elevando o volume. A matéria do Valor de hoje diz que o setor de seguros no Brasil é muito promissor, mesmo frente a uma economia claudicante. Gostei dessa MP da palavra claudicante. Além de BB Seguridade, vale a pena entrar em Sula? Eu prefiro concentrar num que tenha mais liquidez, um ativo que tenha maior capilaridade. A gente continua preferindo BB Seguridade. Sobre a prisão do Lula, né, não está preso. Ele pediu habeas corpus para um possível pedido de prisão do Moro. E aí ele reclama que ele não tem foro privilegiado. Não devia, sinceramente, nenhum político ia ter foro privilegiado. Por quê? São pessoas iguais, são pessoas comuns, gente. Pô, vou entrar nisso, eu vou discutir bastante aqui, gente. Melhor não entrar nessa discussão. Acompanhe no Facebook lá que eu postei, tá? Babeira, a gente falou sobre a tese OPA. Então, OPA 30% para cima, que a gente já explicou. Bradesco ele está só recomprando algumas, pode não efetuar nenhuma recompra. Você já falou ali. Betou, depois de cair vários dias. Não gosto, prefiro ficar fora. Lame, se tiver que ter, é lame. Sim, Roncada. Parece que cerveja é igual iPhone, o pessoal não deixa de comprar. Concordo. Saiu isso na Informante, saiu em algum lugar. E por isso que o Fundo Capital Protegido Apple termina terça-feira. O Morgan Stanley falou muito sobre o iPhone. As vendas continuam fortes e devem permanecer. É status, né? O cara consegue andar com o celular, mostrar. Diferente, né? Ele não tem dinheiro para comprar um carro, mas o iPhone ele consegue trocar. Então, vamos lá. Comentário de Cosan aqui. Cosan que a gente até ficou... Boa. Enviou uma estrutura, ficou animado. Enviamos uma estrutura, estão mais animados, negociando para o ano que vem 10 vezes lucro. Acho que vale a pena ter, olhando mais um prazo maior. Distribuição de combustíveis melhorando. A parte de venda também de etanol, boa parte dela positivo. Zank, Natura está caindo. Sim, o mercado pensando que pode acelerar mais, perder mais market share, mesmo com essas mudanças aí do governo taxando importados. O cenário segue complicado para a companhia, começa a ficar num preço atrativo, a gente prefere ainda ficar de fora. Sobre o CARF e Itaú, não sei, eu acho que vai jogar isso mais para frente, eu não vejo. Se os bancos tiverem que pagar muito dinheiro agora, igual o STF, foi jogado por ano que vem. Por quê? Se tirar mais dinheiro da economia, o cenário vai ser desaceleração, não vai cair 2, vai cair 3 o PIB, ano que vem cai 1. Então, eu vejo sendo jogado mais para frente, tá?
Se o Brahma for preso, impacta em Bev? Poxa. Não impacta não, quais empresas da Bolsa são favorecidas pela decisão do Congresso de ontem referente às desonerações? Teve uma parte de logística, teve uma parte de consumo. Call center, mas Contact, sei lá. É que a gente não olha Contact, essas coisas. E o cenário tá tão ruim que eu não vejo, vai subir quando não vai. É menos pior e são alguns setores bem selecionados aí. Poucas empresas abertas pegam, talvez. Isso. Senhores, eu tenho que encerrar, porque hoje eu tenho que ir para o Rio, para o jantar de 10 por lá, né? E aí eu vou ter que encerrar por aqui. Amanhã eu vou enviar esse relatório, porque quem vai poder falar para vocês como é que foi essa reunião, uma reunião que a gente tem todo mês, a cada 2 meses no Rio, 2 meses em São Paulo, mas todo mês tem reunião. Esse é o mês do Rio, são extremamente fundamentalistas, com 12 gestoras. Então discutirei lá com eles, o que eles estão vendo, qual viu e tudo mais. E a gente já passa para vocês amanhã. Vou escrever um resumo amanhã. E o Kim passa para vocês aqui no UFC. Vete, a última pergunta aqui sobre a interligação entre as GPs e reservatórios de São Paulo. Bom para a Sabesp ou ruim pelo investimento? Ela não está atrasada, ela está fazendo investimento, mas aí está muito atrasada essas obras, ruim. Seguimos short no ativo, tá ok, senhores? Infelizmente agora só os vejo na semana que vem, a partir de segunda-feira, porque estarei fora. Vocês vão ficar aqui com o Ricardo Kim. Isso aí, pessoal. Valeu por hoje aí. Bom almoço para todo mundo e até amanhã. Isso aí, senhores. Um grande abraço, um grande final de semana. Segunda, tô de volta. E cautela aí, a proteção. Cuidado com isso aí. Diversifiquem também as suas carteiras. Valeu!